Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. Meu nome é Álvaro Samagaia, sou o vosso host. Neste episódio vai ser um bocadinho diferente. Vamos ter uma primeira parte em que vamos falar sobre política monetária, que é um tema que eu acho interessante, apesar de não ser a minha área, mas pronto, fui estudar e espero não ter dito asneiras. Se disser asneiras, malta, vocês avisem-me que eu depois faço uma errata no próximo episódio, mas acho que não. Acho que é um tema interessante. Depois, como é que isso se correlaciona com Big Macs, o hambúrguer do McDonald's. Depois algumas notícias sobre inteligência artificial, agentes, a estratégia da Apple para o AI. E agora voltamos às notícias mais pequeninas no final do episódio. Portanto, acho que vai ser um episódio fixe para ouvirem até ao final. Para este episódio, eu vou deixar uma recomendação, que é de irem ver o episódio que temos com o Ricardo Macedo, que é o founder e o managing partner da Laika. Portanto, nada melhor do que alguém que fundou a Laika a falar sobre a Laika para perceberem o que é. Acho que foi um episódio muito fixe. Tem outras surpresas lá no meio. Isto do outro podcast que eu tenho, que se chama Founder Tales. Mas acho que é a melhor publicidade que se pode fazer. Portanto, se ainda não ouviram, ponham aí na vossa lista, porque acho que ficou muito fixe. E lá está, tem outras surpresas. Se entretanto têm já ouvido os outros anúncios da Laika e têm aí a vossa ideia da AI a borbulhar, não percam mais tempo, vão a laikaventures.co ou o link está na descrição e vejam como é que eles vos podem ajudar, como é que funciona o programa, para transformarem essa ideia depois numa empresa que pode ser, e esperemos que seja super bem sucedida. Se ainda não partilharam este episódio com ninguém, está na altura de o fazerem. Também está na altura de deixarem as estrelinhas aí em cima ou em baixo, dependendo de onde estão a ouvir. E de subscrever, se ainda não estiverem subscritos. Mas das 3 ações, se só puderem fazer uma, é partilharem isto com alguém, porque vão de certeza aprender alguma coisa nova no episódio. E portanto vamos para o episódio. Esta semana vamos começar com um bocadinho de política monetária. Isto não é a minha área, mas acho que é um tema interessante e que, quando é bem explicado, pode fazer perceber algumas questões interessantes sobre o mundo e como é que o mundo funciona, principalmente nesta altura em que estamos a entrar, ou já entramos, se calhar, numa trade war, portanto, numa guerra comercial entre os Estados Unidos e o resto do mundo, e portanto a gente a retaliar. O que é que isto vai significar, quais é que são os efeitos que se esperam destas coisas. Portanto, vamos começar com, se calhar, assim, uma explicação muito leve de como é que estas coisas funcionam. Acho que isto pode ser um tema interessante, por exemplo, para trazer alguém que perceba um bocadinho mais da poda, mas basicamente existem vários blocos de países, ou países sozinhos, não é? Que têm uma moeda. No caso da zona euro é o euro, no caso dos Estados Unidos é o dólar, e que depois fazem trocas com essas moedas. O dólar é, digamos que, a moeda mais utilizada no mundo. A seguir virá o euro, ou a libra, ou até o iene. E depois isto faz com que o dólar tenha uma relevância acrescida quando estamos a tratar de assuntos geopolíticos e, portanto, de assuntos que não condicionam só os Estados Unidos. Isto porquê? Porque em 1970, ou na década de 70, ali antes da década de 80, os Estados Unidos estavam com uma inflação altíssima. E uma das maneiras de controlar a inflação é aumentar as taxas de juro do Banco Central. Ou seja, quem controla as taxas de juro de cada país ou de cada zona monetária, digamos assim, porque pronto, o euro não é só um país, não é? Ou a zona euro não tem só um país, são os bancos centrais, seja o Banco Central Europeu, no caso dos Estados Unidos é a Reserva Federal. E portanto, para controlar a inflação, que estava acima dos 15% ou à volta dos 15% na altura, o que eles fizeram foi subir a taxa de juro para o mesmo valor. E, portanto, o que é que isso significa? Significa que quando eu vou pedir dinheiro emprestado,
vou pagar uma taxa de juro de 15% ou mais ao banco e, portanto, é muito caro pedir dinheiro emprestado. Ser caro pedir dinheiro emprestado significa duas coisas. A primeira coisa é que eu provavelmente vou pedir menos dinheiro emprestado. Isso vai fazer com que eu, pedindo menos dinheiro emprestado, também faça menos compras. Estou a pensar, por exemplo, em casas, que é assim o mais óbvio. E isso vai fazer com que os preços diminuam e, portanto, que a inflação diminua. É mais ou menos este o mecanismo. No entanto, de outra forma, quando eu tenho uma política monetária com taxas de juros muito altas, o que também vai acontecer é que os países vão estar mais interessados em comprar e em investir no meu país, porque eles sabem que a taxa de juros vai ser mais alta. Ou seja, se eu emprestar dinheiro aos bancos americanos, eles vão cobrar uma taxa de juros mais alta do que se eu emprestar dinheiro aos bancos europeus, para depois eles emprestarem dinheiro. E, portanto, isso faz com que haja mais procura pela moeda doméstica, ou seja, vamos pensar no dólar, haja mais procura para comprar dólares e, portanto, pensando aqui na balança oferta-procura, quando há um aumento da procura para a mesma oferta, o que acontece é que a moeda valoriza e, portanto, se a moeda valoriza, um dólar vai comprar mais coisas e, portanto, temos também o mesmo efeito de diminuir a inflação. Foi nessa altura também que um dos presidentes americanos, o Nixon, conseguiu estabelecer um acordo com os países produtores de petróleo para todo o comércio, ou praticamente todo o comércio de petróleo, ser feito em dólares. Isso faz com que, lá está, eles consigam impor a sua presença, o seu soft power, que não é assim tão soft, no resto dos países, porque se eu precisar de comprar petróleo e se o petróleo só puder ser comprado em dólares, eu vou ter de ter dólares nas minhas reservas e, portanto, se eu vou ter de ter dólares, os Estados Unidos têm algum tipo de influência em mim, ou seja, eles podem cortar o fornecimento de dólares, podem mexer na sua política monetária e eu vou ser afetado porque tenho dólares na minha reserva monetária do país. Ou seja, eu como país, se quiser comprar petróleo, vou ter de estar, ou estou sujeito a esse tipo de ações. E, portanto, como eles a troca para usarem só dólares era proteção militar nas zonas mais críticas do comércio de petróleo. Pronto, e este acordo tem-se mantido mais ou menos até agora. Claro que há países que não estão dentro desse acordo, não é? Naturalmente, mas ainda existe muito negócio que é feito em dólares. Porquê é que eu estou a falar disto? Eu estou a falar disto porque estas tarifas que são aplicadas, e eu sei que estou a falar outra vez das tarifas, mas acho que é um ângulo diferente e, portanto, acho que vai ser interessante porque não vai ser só reportar o que é que está a acontecer, é mais geoestratégico, digamos assim. Estas tarifas que estão a ser aplicadas pelos Estados Unidos vão ter um efeito não só naquilo que o Donald Trump espera, ou pelo menos naquilo que ele diz que espera, que é uma indústria mais forte, ou seja, se for mais caro eu importar do que produzir, eu vou produzir, não é? É este o incentivo, assim, em linhas muito simples, é este o incentivo para eu impor tarifas em alguns bens. No entanto, quando eu ponho tarifas, o que está a acontecer, na verdade, é os bens importados são mais caros. E, portanto, se os bens importados são mais caros, eu vou importar menos. Importar menos significa que vai sair menos dinheiro do meu país. E se sai menos dinheiro, significa que a oferta de dólares, vamos falar nos Estados Unidos, que está disponível para fora do país, vai ser menor e, assumindo que a procura se mantém, isto vai fazer com que o dólar fique mais forte, não é? Porque eu vou ter, lá está, menos dólares em circulação fora dos Estados Unidos, porque vou importar menos e, portanto, vou gastar menos dólares. Porque como é que funciona o comércio internacional? Muitas vezes é trocado imediatamente em dólares, ou seja, eu sou uma empresa em Portugal, estou a vender para os Estados Unidos e aceito receber em dólares e depois aqui, se quiser, faço eu a conversão para euros. Ou então, a empresa que está a importar do lado dos Estados Unidos tem ela de comprar euros e compra euros na Europa e, portanto, troca para dólares, ou seja, envia dólares para fora dos Estados Unidos e recebe euros e depois com esses euros compra ao seu fornecedor aqui em Portugal. Portanto, há sempre dólar, quanto mais importações, mais dólares estão a sair do país. Isto faz com que a moeda desvalorize, porque lá está, há mais oferta, mas quando eu tenho tarifas, há menos importações, ou teoricamente haverá menos importações, que vai acontecer, efetivamente, e portanto há menos oferta,
a procura seria a mesma e, portanto, o dólar vai fortalecer em relação às outras moedas. Qual é que é o problema disto? Ponto número 1. Donald Trump diz que não quer um dólar forte, que quer um dólar relativamente fraco, porque um dólar forte significa que as coisas americanas vão ser mais caras quando eu quero exportar e, portanto, se eu quero promover a industrialização do meu país e quero promover o balanceamento da minha balança comercial, ou seja, os Estados Unidos neste momento têm um déficit comercial, e significa que importam mais do que aquilo que exportam. E, portanto, se eles querem exportar mais, eles não podem exportar muito caro, porque se for muito caro as pessoas não vão comprar, não é? É um bocado isso também um dos argumentos que se usa contra a adoção do euro aqui em Portugal, é que de repente as nossas exportações, que nós seríamos um país barato, não é? Na altura do escudo, ou seja, éramos aqui um bocado a China da Europa, porque os salários eram mais baixos e 2, a moeda também era mais fraca. De repente, quando vamos para o euro, que é uma das moedas mais fortes, ou seja, está abaixo da libra e pouco mais, as nossas exportações passam para um valor muito mais caro e são muito menos competitivas lá fora, não é? Porque uma coisa que custava, se calhar, 200 escudos passa a custar 1 euro, porque é essa a transação, mas os escudos, na verdade, na realidade, teriam uma taxa de câmbio muito mais baixa e, portanto, seriam mais interessantes para comprar. Mas voltando aqui aos Estados Unidos, portanto, se eu apreciar a minha moeda face às outras moedas, eu com euros vou comprar menos dólares e, portanto, um bem que domesticamente, a ser produzido domesticamente, vai custar 10 dólares. Se o dólar for fraco e eu com 5 euros comprar 10 dólares, aquilo vai-me custar na verdade 5 euros. Portanto, eu como importador europeu vou pagar só 5 euros. No entanto, se o dólar começar a ganhar terreno face ao euro e de repente 10 dólares são 10 euros, para eles são na mesma 10 dólares que eles vão receber, mas para mim eu de repente já estou a pagar 10 euros e portanto o preço subiu muito só pela mudança na variação da moeda. E porquê que teoricamente a procura se mantém? Portanto, se com as tarifas haveria menos importações, portanto menos dinheiro a sair, porquê que a procura se mantém? A procura mantém-se porque os Estados Unidos conseguiram uma coisa que é, têm uma moeda muito espalhada, não é? Por causa destes negócios todos que vão fazendo, ou seja, esta questão do petróleo, mas também porque eu, como investidor, por exemplo, se quiser investir em ações americanas, eu vou ter de comprar dólares, porque eu, para comprar ações americanas, elas existem em dólares, ou seja, todos os fundos de investimento e hedge funds e family offices e mesmo retail investors, portanto malta que investe por ela própria, que tem contas nas brokers que vemos aí publicidade no YouTube, todas essas pessoas quando investem estão a comprar dólares e portanto a procura mantém-se ou aumenta, não é? Porque no limite, se as empresas continuarem a valer mais, eu quero é ter o meu dinheiro investido nas empresas americanas. E, portanto, lá está, menos oferta, mais procura, o dólar fica mais forte, dólar mais forte, pior para a economia. E é aqui que está um bocadinho a confusão dos economistas americanos, que é, ok, então o Donald Trump quer uma indústria mais forte, no entanto, as tarifas vão fazer com que o dólar fique mais caro e, portanto, que as nossas exportações fiquem mais caras e, portanto, que sejam menos competitivas. A própria Casa Branca e a equipa de Donald Trump passam mensagens contrárias. Portanto, Donald Trump e J.D. Vance dizem que querem o dólar fraco, depois o resto da equipa monetária diz que não quer um dólar muito fraco, porque eu ter um dólar também muito fraco vai-me tirar poder de compra face às coisas que eu importo. E neste momento, os Estados Unidos, sendo uma economia de, principalmente, importações, eu se de repente desvalorizar a minha moeda, ou seja, se eu não mantiver forte de alguma forma, se eu desvalorizar a minha moeda, eu vou ter menos poder de compra para importar, e mesmo, por exemplo, as pessoas quando vão viajar, etc., de repente os locais europeus ficam muito mais caros, os restaurantes, hotéis, do que antes, quando o dólar estava mais forte. O que pode depois acontecer é que quando as tarifas estiverem full gas, portanto impostas e a funcionar, pode haver um aumento da inflação,
que vai haver, que depois vai provocar um aumento das taxas de juros para controlar essa inflação, e por causa daquele mecanismo que eu falei anteriormente, ainda pode aumentar mais o valor do dólar. Como é que eles depois podem fazer diminuir este valor do dólar e, portanto, desvalorizá-lo face a outras economias? Em 1985 houve um acordo chamado Acordo Plaza, porque foi num hotel chamado Hotel Plaza em Nova Iorque, em que as maiores economias do mundo se reuniram e, depois daquele período de 1970 em que o dólar começou a valorizar muito por causa de taxas de juros altas e por causa do acordo também do petróleo, de repente, lá está, a indústria americana estava muito fragilizada, porque não conseguia exportar nada, e portanto em 1985 os líderes mundiais encontraram-se e assinaram um acordo que dizia que eles iam artificialmente desvalorizar o dólar, porque uma economia americana boa era bom para o mundo todo. Isto, claro, há sempre aqui trade-offs de, ok, nós aceitamos desvalorizar o dólar, se calhar nós é que vamos ficar a perder, mas como tu, América, nos dás proteção militar, se calhar vamos então, etc, etc. Lembrem-se que isto foi ali mais ou menos na altura da Guerra Fria e, portanto, podia ser um bocadinho depois, mas ainda havia algum atrito com a União Soviética, e, portanto, pode ter influenciado este tipo de coisas. Isto é uma das maneiras, portanto, artificialmente. Depois, existem outras duas, mas que são a mais longo prazo. A primeira é retaliação por parte dos outros países que estão a sofrer as tarifas e, portanto, se depois o que acontece é que a Europa também impõe tarifas nas importações dos Estados Unidos, na verdade o que vai estar a acontecer vai haver depois também uma diminuição da procura e, portanto, se há uma diminuição da procura pode equilibrar com a oferta e o dólar volta ao seu valor normal e depois isso se calhar faz aumentar as exportações e pronto, e andam assim. E acho que quando eu estava a estudar esta parte, acho que o mais engraçado disto são mesmo estes mecanismos de autorregulação que garantem que, ou pelo menos que tentam garantir, porque há maneiras de lá estar de artificialmente mudar isto, que tentam garantir que as coisas funcionam e que isto ciclicamente e, portanto, subindo e descendo à volta de um valor médio, vai funcionando e vão tendendo para um equilíbrio, ou pelo menos é assim que parece funcionar. O outro caso é um desacreditar, e este é um bocadinho menos economicista, ou melhor, é um bocadinho menos matemático, digamos assim, é o desacreditar do mercado americano, ou seja, se eu, como investidor, deixar de acreditar de que as empresas americanas e a economia americana vai ser um bom sítio para eu ter o meu dinheiro, também vou fazer com que a procura por dólares e, portanto, por investimento nos Estados Unidos diminua bastante. Isso faz com que depois o valor do dólar também venha atrás, ou porque eu acho que a economia está desregulada e vai ter taxas de inflação muito altas e, portanto, vai sofrer com isso, ou porque acho que a instabilidade política vai fazer com que as empresas não tenham retornos tão altos e, portanto, mais uma vez, acho que não vai ser um bom sítio para ter o meu dinheiro. Ou seja, existe aqui um efeito psicológico que pode, em massa, criar também uma desvalorização do dólar. Mas pronto, esta dicotomia entre eu sou o presidente dos Estados Unidos e quero um dólar fraco para poder ter exportações maiores e, portanto, poder aumentar a minha indústria, a minha capacidade industrial, versus eu quero um dólar forte porque um dólar forte garante que sou mais imune à inflação e que as pessoas não sofrem tanto e têm mais poder de compra. Não é assim um equilíbrio complicado, para além de estar a ser, pelo menos a meu ver, mal comunicado, porque ninguém sabe qual é que é o objetivo destas tarifas todas e de aonde é que queremos chegar. Falando agora só mais dois temas sobre esta política monetária, portanto acho que é assim um tema interessante para estarmos atentos. Eu sei que Forex nos últimos anos tem tido uma fama que por causa dos esquemas em pirâmide, etc. Mas na verdade aquilo são só trocas, é foreign exchange, é isso que significa, e portanto são trocas de moeda de países ou entre países,
e há alguma arbitrariedade que se consegue fazer nessas trocas de moedas. Por exemplo, se eu achar que a economia americana vai sofrer com as tarifas de Trump, eu posso comprar outras moedas que acho que vão subir e depois mais tarde voltar a trocar para o dólar, porque assim vou conseguir comprar mais dólares. É mais ou menos assim que se ganha dinheiro com investimento em Forex. Mas isto não é bem investimento, é mais trading, porque acaba por ser um bocadinho uma aposta de que alguma coisa vai correr mal ou que alguma coisa vai correr bem. Coisa é essa que está a acontecer nos Estados Unidos, portanto, Donald Trump diz que quer um dólar fraco e efetivamente ele está a conseguir ter um dólar mais fraco mesmo com a imposição das tarifas e etc, etc. Ou seja, economicamente as coisas estão a apontar para vamos ter um dólar mais forte, mas esta confusão toda de aplica tarifas, tira tarifas, agora põe só naquilo, agora vou ameaçar 200% de tarifas em vinhos e bebidas alcoólicas na Europa, porque a Europa está a pôr 50% de tarifas em motas da Harley Davidson. Esta tempestade económica fez com que o dólar esteja 6% mais baixo do que no início do ano e, portanto, contra todas as probabilidades e toda a teoria económica, Donald Trump está efetivamente a conseguir fazer com que o dólar esteja um bocadinho mais fraco. Corre também o boato de que poderá haver um novo acordo daquele, ou parecido àquele que houve do Acordo de Plaza, e portanto que haja, até se calhar para amenizar um bocadinho o calor que se tem formado à volta desta guerra comercial, portanto para artificialmente descer o valor do dólar, para a economia americana ser mais competitiva em termos de exportações e equilibrar a balança exportações e importações. Pronto, isto são rumores, não sei se é verdade ou não, mas é uma das coisas que tem acontecido. Agora, eu vou fazer uma pausa e depois tenho os outros dois temas também sobre política monetária que acho que são bastante interessantes. Um deles é o Big Mac Index da The Economist e o outro é sobre a experiência de El Salvador com Bitcoin como a sua moeda principal. Ok, portanto, todos os anos o Economist lança o seu Big Mac Index. E o que é o Big Mac Index? É um índice monetário em que a comparação é o preço de um Big Mac, porque é um produto que existe na maior parte dos países do mundo, se não em todos, ou quase todos os países do mundo. E portanto acaba por ser um item que, sendo igual ou aproximadamente igual em todos os países do mundo, é possível usar como quase gold standard, lá está, em vez do ouro, para comparar os valores das moedas. O que é que isto significa? Ou seja, se eu tiver o preço de um Big Mac nos Estados Unidos em dólares, por exemplo, se ele custar 5 dólares, eu depois vou conseguir comparar com o preço de um Big Mac na zona euro, imaginando que ele custa 5 euros. O que é que isto me diz? Isto diz-me, se forem estes os valores, portanto, um Big Mac nos Estados Unidos custa 5 dólares, um Big Mac na Europa custa 5 euros, isto diz-me que a taxa de câmbio real, portanto, em paridade de poder de compra, ou seja, um europeu que consegue comprar um Big Mac tem de gastar 5 euros e um americano que consegue comprar um Big Mac tem de gastar 5 dólares, significa que o dólar e o euro estão em 1 para 1. E depois é possível comparar esta taxa real, que sempre entre aspas, claro, porque estamos a basear-nos... Normalmente estes estudos de paridade de poder de compra funcionam com cabaz de produtos ou de serviços. Ou seja, uma coisa que é possível ter mais ou menos comparável nos países todos também, mas com mais variabilidade, até porque há outros fatores que entram aqui no preço do Big Mac, que não seja só o valor a que o McDonald's gostava de os vender. Mas, voltando então aqui à questão da paridade de poder de compra, ter um item que é possível comprar em vários sítios permite que nós façamos estes estudos, ou que o Economist faça esse estudo, e é um estudo bastante engraçado, de modo a comparar se as moedas estão sobrevalorizadas face ao dólar ou a outras, eles têm aqui um simulador, ou não, ou seja, ou se estão subvalorizadas. Vou dar aqui um exemplo real, que é da zona euro. A zona euro é tratada, isto como tem a ver com política monetária, eles tratam todos os grupos de países que têm a mesma moeda como um só, neste caso, acho que o único grupo de países aqui é a zona euro. A zona euro, quando
ou seja, um Big Mac na zona euro custa 5,67€ em média. Estes valores médios são calculados com base nos preços de cada país e na população de cada país. Ou seja, eles vão buscar o valor do Big Mac de cada país, multiplicam pelo número de população de cada país, fazem uma taxa ponderada e esse é o valor médio do Big Mac para aquela zona monetária. Portanto, na Europa custa 5,67€ em média, nos Estados Unidos custa $5,79. Isto significa que a taxa de câmbio entre o euro e o dólar é de 0,98. Isto para a taxa de câmbio Big Mac. Ou seja, isto significa que eu para comprar $1 tenho de gastar 98 cêntimos de euro. É mais ou menos isto que significa. Na verdade, à altura em que isto foi medido, a taxa real de câmbio, portanto Forex, imposta pelos mercados entre o euro e o dólar, era de 0,95. Ou seja, eu com 0,95 cêntimos consigo comprar $1. Como eu preciso de menos euros para comprar $1, isto quando eu comparo a taxa real com a taxa Big Mac, portanto, a taxa real preciso só de 0,95, a taxa Big Mac preciso de 0,98, portanto é mais caro $1. Isto significa que o euro está sobrevalorizado, o euro, taxa de câmbio oficial, está sobrevalorizada face à taxa de câmbio real, ou seja, aquilo que efetivamente €1 consegue comprar no mundo real e não quando se troca moeda para moeda. Não sei se perceberam, é assim um bocadinho parece contraintuitivo, porque 0,98 é mais alto e, portanto, na verdade, como é que ele está sobrevalorizado, mas eu acho que consegui explicar mais ou menos bem. Se não, deixem aí nos comentários e eu tento explicar de outra forma, ou mandem-me uma mensagem, eu também tento explicar de outra forma. Isto aqui, eles têm dois índices, portanto tem este, e dá para ver a evolução desde os anos 2000 até hoje, e aquilo vai saltando. O euro, por acaso, o euro e o dólar, face à taxa Big Mac, têm andado mais ou menos pelo menos nos últimos 10 anos, têm andado ali à volta de um valor, portanto está aqui uma diferença de 2%, ou seja, está mais ou menos alinhado, ou seja, a taxa real dos mercados e a taxa real do mundo estão relativamente alinhadas e têm andado relativamente alinhadas, mas há países em que isso não acontece. Por exemplo, para a Suíça, um Big Mac custa 7,2 francos e nos Estados Unidos continua a custar $5,79. Isto significa que a taxa de câmbio do Big Mac é 1,24, ou seja, eu preciso de 1,24 francos para comprar $1. E, na verdade, a taxa real é só 0,90 e, portanto, o franco está 38% sobrevalorizado quando o nosso gold standard é o Big Mac. Significa que a moeda vale, ou que os mercados valorizam a moeda num valor superior àquilo que ela consegue comprar. Isto provavelmente estará associado ao facto do Big Mac ser bastante caro na Suíça e os preços estarem todos inflacionados. Os países que têm, são poucos, os países que têm a sua taxa de câmbio sobrevalorizada face ao dólar é a Costa Rica, a zona euro, a Noruega, o Uruguai, a Argentina e a Suíça, sendo a Suíça a que está mais valorizada. No entanto, eles a partir de uma certa altura, que se não me engano foi a partir de 2016, começaram a considerar também começaram a considerar também o PIB per capita para ajustar estes valores, exatamente porque, lá está, nós olhamos para a Suíça em que existe uma sobrevalorização de 38%, mas se calhar o PIB per capita e, portanto, a riqueza da Suíça justifica essa valorização. E, na verdade, dá para fazer outro estudo, que é, face ao PIB, quanto é que deveria custar um Big Mac se eles fossem todos ajustados para o preço dos Estados Unidos ou outro país qualquer, porque lá está, dá para fazer esta comparação. O que é que isto significa? Ou seja, se um Big Mac custar 5 euros na Europa e o nosso PIB for de 10 euros por pessoa, claro que estes valores estão completamente errados, e quando vamos para a Suíça e o Big Mac custa 10 euros,
mas o PIB é 20 euros por pessoa, portanto o dobro nos dois lados, na verdade nenhum deles está sobrevalorizado. Ou seja, quando ajustamos o preço do Big Mac face ao PIB, face à riqueza do país, ele está mais ou menos alinhado. Pronto, e eles fazem também este estudo, a Suíça ainda aumenta, ou seja, 42%, isto porque o PIB dos Estados Unidos é bastante maior do que a Suíça e, portanto, isto ainda faz com que, para os que já estão valorizados, que este valor da sobrevalorização aumente ainda mais. Por exemplo, para a zona euro a diferença eram 2% e de repente são 16,5% quando ajustado para o PIB, mas eu acho que isto aqui deveria, ou não sei se deveria, porque o objetivo disto também é ser simples e ser um mecanismo bom e fácil de explicar para as pessoas perceberem a paridade de poder de compra. Mas se fizéssemos um estudo bastante apreciado e bastante cuidado, deveria extrair tudo o que são impostos, ou pelo menos considerar esses impostos de uma forma diferente. Eu nem sei se eles aqui têm esse valor dos impostos, mas diria que não, porque o objetivo é paridade de poder de compra e, portanto, é o preço final que as pessoas veem. Eu vou deixar o link para este índice. Isto foi atualizado a dia 28 de janeiro deste ano. Eles atualizam de 6 em 6 meses. E acho que é aqui uma brincadeira engraçada para perceber quais é que são os países que têm políticas monetárias digamos, muito diferentes, se calhar, da do dólar e da do euro, ou países que estão a deflacionar a moeda ou a inflacionar a moeda por algum motivo e, portanto, o Big Mac tem uma apreciação ou uma sobrevalorização de 60% quase face ao que deveria custar se fosse ajustado ao preço dos Estados Unidos, que é o caso da Argentina, por exemplo. E ver como é que depois também na evolução dos países como é que eles vão evoluindo. Portanto, acho que é assim um brinquedo aqui, um dashboardzinho engraçado para perceberem estas questões de política monetária. Vamos então agora ao último tema sobre este tópico, antes de saltarmos para as notícias de AI. El Salvador, que está sob a presidência de um presidente chamado Nayib Bukele, que provavelmente já terão ouvido falar, ou seja, se não souberem quem é, já terão ouvido falar, porque foi aquele presidente que atacou com bastante intensidade tudo que era criminalidade e que disse que preferia prender a mais e depois libertar do que deixar ladrões e bandidos e criminosos fora das prisões, e tornou El Salvador um dos países mais seguros do mundo. Claro, pronto, há sempre críticas a fazer este tipo de metodologias, ou seja, a que custo é que se tornou um dos países mais seguros do mundo. Mas pronto, não é esse o tema que vamos falar agora. Ele, desde que é presidente, e mesmo antes, El Salvador tem uma dívida gigantesca, portanto é um país que não tem um grande crescimento, ou que não tinha um grande crescimento, e tinha uma dívida financeira gigantesca e que podia entrar em falência, ou estava sempre em risco de entrar em falência, e que precisaria de um bailout, portanto de uma ajuda do Fundo Monetário Internacional, como nos aconteceu na crise de 2008 a 2010, cá em Portugal, porque foi um bocadinho mais tarde. Portanto, é toda aquela questão do Sócrates e do Passos Coelho, etc., e termos aqui o FMI, da austeridade, no fundo é isto que eles vão precisar, ou algo parecido. E efetivamente agora, este ano, conseguiram fazer isso porque mostraram uma disciplina financeira acrescida. E calma que já vou chegar à Bitcoin. Eles conseguiram reduzir o déficit do país de 10% para os níveis pré-pandemia, ou seja, 2 a 3%, e diminuíram as suas expectativas ou as suas ambições relacionadas com as cryptocurrencies, nomeadamente com o Bitcoin. Em 2021, El Salvador tornou-se o primeiro país a adotar a Bitcoin como uma moeda legal, ou seja, como uma moeda que era aceita, por exemplo, para pagar impostos. Aqui em Portugal nós só temos o euro, ou seja, eu individualmente e privativamente, posso, por exemplo, trocar um bem com um amigo em dólares ou em Bitcoin ou outra moeda qualquer. No entanto, oficialmente essa moeda não funciona, nenhuma moeda que não o euro funciona para pagamentos públicos, mesmo em privados,
praticamente as pessoas vão preferir receber euros, porque depois é mais fácil transacionar. No entanto, lá está, em 2021, o presidente Nayib Bukele achou que aceitar Bitcoin e passar grande parte das suas reservas nacionais para Bitcoin era uma boa maneira de estabilizar a economia e o país e as finanças de El Salvador. No entanto, como se pode ver, não foi assim uma coisa que correu muito bem. Entretanto, lá está, eles tiveram de diminuir. Mas antes de dar aqui os valores finais de como é que correu esta experiência, o objetivo seria combater a inflação gigantesca na moeda que eles tinham, mas, assim, Bitcoin é uma moeda que, apesar de a longo prazo ser deflacionária, ou seja, vai sempre aumentar de valor e nunca diminuir, porque a sua disponibilidade é limitada, ou seja, há um número X de Bitcoins no mundo e, portanto, a partir do momento em que elas estiverem todas em circulação, não vai haver mais. Se a oferta ao procurar, a supply é sempre a mesma. Aliás, se a procura procurar, a oferta é sempre a mesma e, portanto, aquilo só tenderá a valorizar quanto mais pessoas quiserem ter Bitcoin. Para além disso, seria, ou na altura, acreditava-se que seria um bom asset contra a inflação que iria acontecer ou que estaria a acontecer por causa da pandemia de Covid-19. Comparava-se um bocadinho com o ouro, que é uma coisa que é muito estável e aguenta a inflação, porque acaba por ser um standard que depois é comparado com todas as moedas. No entanto, não foi bem isto que aconteceu, principalmente porque a Bitcoin ainda é um asset muito volátil, ou seja, de um momento para o outro pode ter variações gigantescas que não acontecem com as moedas grandes. Se calhar com a moeda de El Salvador aconteceria, e possivelmente até só numa direção, que era valer cada vez menos, mas as moedas grandes não têm esses saltos tão grandes, digo, as moedas grandes, tipo o euro ou o dólar, e muitos dos países ali da América Latina acabam por utilizar o dólar de uma forma oficiosa, porque é uma moeda muito mais estável que a moeda deles, e isso faz com que a economia seja muito mais estável, porque de repente eu não tenho inflação de 100% e os preços mudam a cada dia quase. No entanto, mais uma vez, se eu tiver algum problema com os Estados Unidos, de repente a minha economia está dependente de uma moeda sobre a qual eu não tenho controle nenhum, eu posso sofrer, porque eles, quando fizerem a sua política monetária, não vão estar a pensar no meu país que está a usar o dólar, porque sim, porque é uma moeda estável. Mas pronto, voltando aqui à parte da Bitcoin, portanto o objetivo dele seria cortar, primeiro que aquilo valorizasse e, portanto, usar aquilo depois talvez para pagar a dívida, e depois fazer com que a inflação não fosse galopante, porque as pessoas iriam, na cabeça dele, transacionar em Bitcoin. Isto fez com que eles tivessem de colocar uma série de alterações no país, portanto construíram uma wallet para as pessoas poderem ter a Bitcoin pública, que se chamava Chivo. Também fizeram ATMs, ou seja, máquinas de multibanco de Bitcoin, em que as pessoas poderiam levantar dinheiro físico contra a Bitcoin, portanto aquilo no fundo fazia um exchange, e subsidiava grande parte das taxas de câmbio e de levantamento de Bitcoin, que ainda são relativamente altas, principalmente a malta que se calhar está mais por dentro destas áreas tem mais conhecimento, mas são taxas relativamente altas. E, portanto, este movimento todo, e também depois de criar uma Bitcoin City e tentar usar energia geotérmica para alimentar os GPUs que depois iam fazer a mineração da Bitcoin, etc, etc. Todo este movimento que, idealmente, até poderia ser uma coisa engraçada, foi uma experiência, na verdade não correu como era suposto. Portanto, El Salvador teve um custo estimado de 375 milhões de dólares com esta brincadeira, ou seja, com todas as políticas que tiveram a mudar, com a subsidiação das taxas, com a construção da wallet, etc, etc, etc. E as pessoas não adotaram muito a Bitcoin porque preferiam dinheiro vivo. É uma economia que não está muito avançada, se calhar muita gente não tem contas no banco e, portanto, criar uma wallet também não será a coisa que se calhar estavam mais habituadas, ou seja, poderia ser uma iniciativa interessante para isso, ou seja, financiarizar uma grande parte da população, mas não correu bem porque as pessoas não adotaram. E, na verdade, portanto, contra estes 375 milhões de dólares nem tudo foi mau,
porque os ganhos que ainda não existem, mas que, ou seja, a apreciação da Bitcoin face ao momento em que comprou e face ao valor em que a notícia saiu, são de 250 milhões. Isto porque eles em 2021 compraram 6.102 Bitcoins, que valiam naquela altura 300 milhões de dólares e agora valem 550, e portanto se eles venderem vão ter um lucro de 250 milhões. No entanto, na verdade, de face a toda a experiência, vão ter um prejuízo de 125 milhões, e isto não ajudou depois também o seu credit score, para depois o Fundo Monetário Internacional poder ajudar e depois dar uma taxa de juro mais interessante. E portanto ele viu que não tinha outra hipótese senão ou falência ou aceitar as condições do Fundo Monetário Internacional, e portanto teve de, lá está, tornar-se mais financeiramente disciplinado e reduzir as suas ambições, tirar a Bitcoin como moeda oficial, ou seja, é aceito na mesma em âmbito privado, e deve ser mais ou menos motivado, mas deixa de ser a moeda oficial, e de repente eles passaram a ter muito mais controle sobre quem é que paga impostos, como é que paga impostos, etc, etc, porque a Bitcoin é peer-to-peer e portanto o Estado não tem qualquer tipo de mecanismo de saber de onde é que o dinheiro foi. Ou melhor, poderia saber, mas acaba por ser muito mais complicado de conseguir controlar estas transações de dinheiro, e depois se não houver faturas ninguém paga impostos, e etc, etc, etc. E portanto teria qual é que é a opinião aqui? É que eu acho que poderia ter um efeito bom no sentido de, lá está, dar meios financeiros a pessoas que são underbanked e portanto não têm acesso, ou não sabem ter acesso, ou não conseguem ter acesso a produtos bancários, e portanto a blockchain e as cryptocurrencies podem ser uma solução para esse tipo de economias e esse tipo de pessoas. No entanto, se o objetivo é depois a seguir tentar estabilizar a economia, parece-me a mim que pelo menos a Bitcoin não será a melhor moeda para transações, porque sendo deflacionária aquilo vai ficando só cada vez mais caro, ou seja, não é uma moeda que foi pensada para ser trocada. O objetivo da Bitcoin e o incentivo que temos, como ela valoriza, é retê-la, enquanto que o dinheiro é gastá-lo, porque eu sei que 1 euro hoje vale mais do que, ou a partida, por causa da inflação ser maior, vale mais hoje do que amanhã, e portanto eu consigo comprar mais coisas com 1 euro hoje do que amanhã. O meu incentivo é gastar o dinheiro, ou pelo menos alocá-lo a qualquer coisa que depois seja deflacionário. Pronto, a Bitcoin não é, ou seja, como moeda de troca, parece-me a mim que não é a melhor ferramenta financeira. Ou seja, podia ter corrido bem em alguns aspectos, duvido que corresse bem no aspecto de ser a moeda do país e, portanto, ter todas as instituições a trabalhar sobre aquela moeda, mas pronto, vimos que foi uma experiência que não correu bem. Também suponho que o Fundo Monetário Internacional não seja muito adepto de Bitcoin e e não deve ter cedido grandes concessões quando disse, olha, nós vamos emprestar o dinheiro, mas isso, a brincadeira da Bitcoin tem mesmo de acabar. E portanto acho que ele teve de ceder por aí. Agora, notícias da AI para acabar, e depois umas rápidas. Bem, chegamos então aqui ao nosso momento Like a Ventures. Relembro, quem ainda não viu o episódio desta semana de Founder Tales, portanto, o outro podcast que eu tenho, acho que é a melhor publicidade que posso fazer. E agora vamos às notícias sobre inteligência artificial. Tenho aqui 2 temas, sensivelmente. Um deles aliás, 3 temas, mas vou seguir por eles. Portanto, a OpenAI lançou uma série de APIs novas. Na verdade foram duas APIs que depois têm uma série de funcionamentos diferentes. A primeira chama-se a Responses API e que no fundo traz para as APIs muitas das capacidades que o ChatGPT já tem, ou seja, a API da OpenAI, para a malta que está a construir produtos com a OpenAI, a API era mais limitada do que o ChatGPT, em termos de, por exemplo, aceitar imagens, ficheiros PDF, havia uma certa conversão que se tinha de fazer, o Web Search também não estava disponível na API, ou seja, todas estas ferramentas que
que o ChatGPT tem à volta dos modelos base não estavam disponíveis depois na API e, portanto, digamos que o ChatGPT era mais potente do que aquilo que se poderia construir por cima da API da OpenAI. Entretanto, eles abriram isso, lançaram e agora já é possível construir agentes mais fortes. E porquê que eu disse agentes? Mais fortes, mais úteis, não é? Não é mais fortes. Porquê que eu disse agentes? Porque eles também lançaram o Agents SDK e que no fundo é também uma suite de APIs e de funções que podem ser chamadas para fazer uma coisa que se chama uma arquitetura multi-agent. Ou seja, ainda não são estes agentes de utilização do computador, como o Manus AI, ou como o Computer Use da Anthropic, ou como o próprio Operator da OpenAI, que também está dentro do ChatGPT. São sim, ou o que isto permite é eu ter uma série de, digamos, GPTs diferentes, cada um deles especializado na sua tarefa, em vez de ter um com o qual eu troco uma série de mensagens e depois peço-lhe para fazer uma tarefa qualquer, e existe depois um cérebro, que é, digamos, o gestor dos agentes, e é isto que isto vem disponibilizado de uma forma fácil, porque daria para fazer isto de uma forma, digamos, manual, eu estar a alocar cada agente a cada função, mas isto acaba por ser uma maneira mais fácil e mais correta de implementar esta arquitetura multi-agente. E, portanto, vou dar um exemplo. Ou seja, se eu tiver um produto em que num primeiro passo eu preciso de procurar alguma coisa na internet, depois com esse resultado tratá-lo e a seguir criar uma imagem, por exemplo, o que eu posso ter é 3 modelos, ou 3 GPTs, que estão especializados em cada uma destas tarefas. Portanto, eu tenho o primeiro que está especializado e tem a prompt direitinha para ir pesquisar exatamente aquilo que eu preciso à internet, devolvo o resultado, depois o cabeça dos agentes vai fazer deploy ao segundo, o segundo vai pegar no output do primeiro, vai fazer as suas transformações também com a prompt direitinha, com todas as coisas que é preciso fazer e com todos os inputs que possa ser necessário, e a seguir passa isso ao terceiro. E o terceiro gera, por exemplo, uma imagem também, lá está, com todas as coisas que seriam requisito. Isto garante que eu não tenho prompts gigantescas para várias coisas e, portanto, o modelo está muito mais especializado e a taxa de sucesso é muito maior. E 2, que tenho um modelo mais acima, digamos assim, que está a supervisionar os outros modelos e que vai controlando a atuação de cada um deles. E, portanto, eu na verdade, eu dei um passo que é sequencial, mas imaginem que eu precisava ou que poderia saltar um dos passos. O modelo mestre é capaz de perceber qual é que é a tarefa que eu quero fazer e aplicar ou chamar imediatamente só o modelo que é o essencial, principalmente quando estes modelos precisam de muita informação, ou seja, precisam de prompts gigantescas porque estão a fazer uma transformação qualquer da informação que é muito relevante, ou quando eu quero mesmo segmentar as áreas quando elas são super diferentes e, portanto, vou só confundir o modelo se o deixar fazer uma série de coisas, ou quando é preciso, lá está, alguma sequência de inputs-outputs e eu estar sempre a chamar o mesmo modelo para fazer, ou o mesmo assistente para fazer uma série de funções diferentes, também pode não ser o mais indicado. Portanto, é interessante ver a OpenAI a ficar mais open nesse sentido, apesar de não ser nada open, mas é interessante vê-la a caminhar para este lado. O único caveat aqui é que para utilizar esta arquitetura multi-agent ou multimodelo, eu tenho de usar só modelos da OpenAI. Portanto, eu posso usar tanto o GPT-4o para uma coisa, depois a seguir o GPT 4.5 para outra, porque é melhor e dá-me melhores resultados, ou porque é mais barato e o resultado é o mesmo. No entanto, tem de ser todos da OpenAI. E estamos a falar de agentes, e houve aqui uma perspectiva que eu li também e que acho que é interessante, e é assim uma coisa um bocadinho mais rápida, que é sobre este Manus AI, que este sim é um agente de atuação do computador, eu também já falei sobre isto, ou seja, ele carrega nas coisas por nós no computador, eu digo-lhe o que é que ele que é que eu preciso de fazer e ele vai fazer. Aquilo acho que ainda não é super fiável e, portanto, o output ainda é um bocadinho errático, no entanto, isto é uma empresa chinesa e lançou o modelo sem qualquer tipo de regulamentação, sem qualquer tipo de controle, enquanto que as empresas
americanas, o operator primeiro vai para estar num beta interno que tem que passar uma série de requisitos, depois a seguir há um open beta em que eles convidam só algumas pessoas, depois vem para o ChatGPT para o tier mais alto, a seguir para o tier de 20€ e só depois, passado se calhar 6 ou 8 meses de vária utilização, vimos também isto com o Sora, por exemplo, desde que eles apresentaram até que lançaram, passou quase um ano, pelo menos cá na Europa. Este tipo de testagem massiva para garantir que apanhamos todos os blind spots e, portanto, que o modelo não é utilizado para coisas más. As empresas americanas gastam muito dinheiro com isto, gastam muitos recursos e perdem muito tempo, e já vimos que as empresas chinesas não têm uma grande preocupação com isso. Portanto, o modelo está minimamente bom, vamos lançá-lo e ver como é que isto vai desromper a indústria. E isto leva-me ao tal raciocínio e ao tal pensamento que é, se calhar vai ser esta a maneira de atuar também depois das empresas americanas, e quem diz americanas diz europeias, ou seja, vai haver um incentivo maior de vou lançar assim que tenha um modelo com um mínimo de qualidade e, portanto, os guardrails deixo para as pessoas fazerem isso, e não tenho assim grande preocupação em se as pessoas utilizam isto para coisas que são nocivas para a humanidade. No entanto, se as empresas enverdarem por esse caminho, acho que aqui sim é ou abre-se a necessidade real de termos reguladores e de termos uma regulamentação bem forte e bem estruturada, exatamente para prevenir que estas empresas façam o que quiserem, não é? E que depois que lancem modelos que possam ser efetivamente usados para coisas bastante más. E quando digo coisas bastante más, não é para inventar a próxima bomba nuclear, é para difamação sem qualquer tipo de maneira de verificação se aqueles dados são reais, por exemplo. E isso pode afetar tanto um chefe de Estado, que é muito grave, como uma pessoa individual pode estar a ser difamada online, e isso também tem as suas implicações. E portanto acho que lá está, abre espaço para termos uma regulamentação bem pensada e que consiga promover, portanto, estas empresas estarem sempre a inovar, sempre a lançar novos produtos, mas ao mesmo tempo controlar e pôr aqui algumas barreiras e encaminhá-las para um bem comum, um bem para a humanidade, que acho que é isso que todos queremos e que todos ansiamos. O último tema sobre a AI também acho que é relativamente rápido e tem que ver com uma coisa que também já venho falando há muito tempo, que é a Apple está super atrasada nos seus produtos de inteligência artificial, ou Apple Intelligence, e eu acho que pode haver, por um lado, alguma preocupação e urgência, porque isto é um dos drivers de vendas deles, ou seja, eles estavam à espera de vender mais iPhones exatamente por causa do Apple Intelligence. Entretanto, até abriram mais dispositivos que teriam acesso ao Apple Intelligence que não tinham no anúncio original, provavelmente porque viram que as vendas não estavam a ser aquilo que eles estavam à espera. Também houve analistas a cortar nas previsões. No entanto, conhecendo a Apple, e já todos conhecemos, eu acho que eles também, está no ADN deles de não lançar para o mercado um produto que não seja perfeito, ou que não tenha um craft super perfeito, e portanto que tenha muito poucas arestas. E eu acho que isto viu-se, ou melhor, acho que aqui parece que eles estão atrasados, não é, na inteligência artificial, mas na verdade, quando vamos comparar com outras tecnologias em que parece que eles inovaram bastante, simplesmente o que eu acho que aconteceu, e se eu estiver errado, mais uma vez, venham-me dizer, por favor, o que eu acho que aconteceu foi que este boom de AI tem 2 anos e pouco, portanto foi no final de 2022, e o que eu acho foi que houve uma adoção massiva de imensas ferramentas de inteligência artificial nestes últimos 2 anos, o que faz com que esta tecnologia, que pronto, na verdade já existia há muito tempo, mas que se tornou mainstream nos últimos 2 anos, faça falta nos dispositivos que nós mais utilizamos e que estamos à espera que estas marcas gigantes adotem de uma forma super rápida. E houve algumas a adotar de uma forma super rápida, mas lá está, não tem o craft e a preocupação de qualidade que a Apple tem. E portanto, eu acho que isto acaba por ser um bocadinho de estratégia. Acho que eles foram apanhados por esta tecnologia que foi tipo, de repente toda a gente está a usar isto, e então Apple, onde é que está a tua parte? E portanto tiveram azar nesse sentido, e isto é a diferença face, por exemplo, a uma VR, em que eles também vêm muito atrasados, mas que, como era uma tecnologia que não era tão democratizada,
quando saiu o Vision Pro aquilo foi muito bem recebido e as pessoas acharam que o produto era fantástico, sendo que muita daquela tecnologia, apesar deles darem os seus improvements, não é? E há muita tecnologia que foi desenvolvida pela Apple ali, mas VR não era uma tecnologia nova, nem tão pouca dos últimos 2 ou 3 anos antes de sair o Vision Pro. Mesmo ecrãs táteis também não era uma coisa nova. Havia uma série de problemas no primeiro iPhone que ninguém fala, porque aquilo mudou de tal forma a computação mobile, que eu achei que existe um equilíbrio que eles tentam manter entre, ok, vamos lançar um produto que seja super útil e que esteja perfeito, e de velocidade, e já vimos que nos últimos anos a Apple tem preferido a qualidade e a reliability face à novidade, digamos assim, porque eu acho que eles já não estão aqui para vender iPhones, ou melhor, claro que estão, não é? Mas estão aqui para vender serviços às pessoas que têm iPhones e, portanto, para a pessoa que já tem um iPhone vender uns AirPods, e a pessoa que já tem um iPhone e uns AirPods vender um Apple Watch, e a seguir o iPhone estraga-se, e como eu tenho o Apple Watch e os AirPods que só funcionam com o iPhone, vou ter de comprar outro iPhone. E, portanto, acho que é este o modelo. Se é sustentável ou não, tem sido. Vamos ver agora com isto da AI. Chegamos ao final do nosso momento Like a Ventures. Se vocês têm ideias para construir com AI, e agora que temos cada vez mais ferramentas, acho que é a altura ideal, vão a likeaventures.co ou ao link que está na descrição e vejam como é que eles vos podem ajudar. Agora, umas notícias mais rápidas. Ora, ainda sobre a Apple, supostamente, agora para este novo iOS, vem aí um redesign gigantesco. A Apple já não mudava, portanto, quando eu digo redesign, não é mudar o ecrã, não é o ecrã, mudar um bocadinho o tamanho dos ícones, etc. Não, é mesmo alterar os ícones em si, portanto, mudar os desenhos, mudar a UI toda do iPhone. Isso já não acontecia há uns bons anos. Corre o rumor que vai ser este ano, portanto, vamos esperar para ver já em junho, no WWDC, que é quando eles anunciam os software updates. Depois houve a apresentação esta semana de uma coisa que se chama Project Europe, e é um projeto que é, no fundo, digamos aqui quase como um fundo de investimento / uma incubadora cujo objetivo, pelo nome também já viram, é investir na próxima geração de founders europeus, ou seja, existe um critério, pelo menos um critério, que é ser europeu e começar a empresa na Europa. Isto tem 3 main organizadores ou patronos, digamos assim, que é o 20VC, do Harry Stebbings, é o Adjacent e o Point9, que é um fundo de investimento. E, portanto, estes 3 foram quem fundaram, e depois eles foram buscar também uma série de mentores de empresas gigantescas europeias e uma série também de outros founders e investidores para apoiar o projeto. O projeto tem aqui uma série de critérios. Um deles é... estou aqui a ver, desculpem, é ter menos de 25 anos, estar a resolver um problema que seja técnico, ou seja, não pode ser uma inovação de business model, tem de ser uma inovação técnica. Ainda é só fase de ideia, a empresa vai ser começada na Europa e não é necessário já existir empresa, ou já existir funding, ou sequer existir educação. Portanto, é só as pessoas terem as skills e a motivação necessária. Depois existe um investimento inicial de 200 mil euros, por 6,66% da empresa, e este investimento vai acontecer para um cohort de 10 a 20 founders por ano. Depois existe, lá está, é como se fosse uma incubadora, existe mentoria one-on-one com estas pessoas todas que têm currículos fantásticos, existe uma série de masterclasses, depois há um retiro anual, entre outros perks. Eu vou deixar aqui o link. Temos 2 portugueses aqui, que é o founder da Remote, o Marcelo Lebre, e um founder da Kenko, que é o Ricardo. Portanto, é fixe termos 2 portugueses aqui no meio. Mas acho que é um projeto interessante
cai um bocadinho naquela onda do, entre muitas aspas, Make Europe Great Again, que acho que o Donald Trump está a tratar disso também. Acho que já não se ouvia falar assim de uma união tão forte há muito tempo, e portanto nada como um inimigo comum para nos unir a todos. O jogo Pokémon GO, portanto aquele grande sucesso pré-pandémico em que andavam pessoas pelas ruas a apanhar Pokémons, que ainda tem 30 milhões de utilizadores ativos mensalmente, foi comprado à Niantic por 3,5 mil milhões de dólares pelo PIF, que é o Public Investment Fund da Arábia Saudita, é o fundo soberano da Arábia Saudita, ou seja, o fundo com dinheiro da coroa. O objetivo deles é tornarem-se um hub de esports e, portanto, está alinhado com a estratégia do fundo. Entretanto, e para acabar, começam este mês a aparecer as primeiras community notes nas plataformas da Meta, após acabar os contratos com o fact-checking. Também foi um tema que eu já falei aqui. E pronto, chegamos ao final. Acho que consegui que este fosse um bocadinho mais curto que os anteriores, pouquinho, mas estamos a caminhar no caminho certo. Espero que tenham gostado deste tema, foi assim um bocadinho diferente, mas efetivamente foi uma semana mais parada em termos de tech news. E se gostaram e se aprenderam alguma coisa, partilhem isto com alguém, que é a melhor maneira de eu chegar a mais pessoas. Se não estão subscritos, subscrevam, deixem as estrelinhas e vemo-nos para a semana.